E bem-vindos novamente à minha terra. Hoje eu vou mostrar para vocês uma parte que na verdade ninguém conhece, só eu e meu pai aqui da propriedade, que seria então a parte de bosque a qual foi mais afetada pelo tornado de 2 anos atrás. Eu comecei a limpar já, cada ano eu vou fazendo um pouquinho a pouquinho, porque tem muito trabalho, tem que conciliar a horta, a parte do bosque de ornamentais, a parte da frente da minha casa que é de flores e o resto do pomar. Então eu vou fazendo de grãozinho em grãozinho. Mas agora eu fiz uma boa partezinha dali, tirei bastante madeira também que vai poder ser reaproveitada em outras coisas. Já encomendei algumas árvores que vou mostrar para vocês e agora eu vou mostrar então essa zona que é bem diferente, visto que é um espaço que tu não vê muito, nem em internet, nem em projetos que as pessoas estejam fazendo. Então tudo são ideias assim meio originais, digamos assim, porque eu não sei da onde tirar tanta informação de como seria a melhor forma de tratar esse bosque sem ter que derrubar ele, as árvores que ficaram, para começar a fazer um plantio. Então vamos lá. Para vocês se situar então, aqui tá o paiol, ali tá as galinhas e aqui tá a minha casa. A gente vai entrar então pela parte de trás. Como é a parte de trás, ela começa a ficar mais elevada, é uma zona muito seca, isso também dificulta então conseguir plantar nela. Aqui é como um morro. A gente tem a parte então mais baixa lá, começa a elevar, começa a ficar bem rochoso. Aí eleva e lá no final vai ter uma crista e vai começar a descer e vai começar a ficar mais úmido também. Só que lá é bem mais sombreado, como a gente vai ver. Então as zonas que são mais rochosas aqui da frente eu ainda não plantei nada, deixei as samambaias, alguns cipós, palmeiras, que são coisas que vão sobreviver. Também tô pensando em plantar umas hortênsias aqui para ficar um pouquinho mais ornamental, mas aqui é bem limitado o que se pode fazer. E aqui a gente já começa a ver o desastre, né? As árvores menores, eu consegui enterrar as madeiras para se decompor, só que as araucárias ficaram assim, né? A gente vai ter ao longo de todo o caminho esses troncos gigantes. Essa nem é a araucária maior que caiu, mas vai ter ao redor de toda a propriedade isso. Muitas pessoas perguntam, por que eu não mando cortar, fazer tábuas? O problema é que para entrar uma serraria móvel aqui, eu teria que tirar todas as árvores que ficaram. Eu tenho, que nem aqui do lado, tem um cambuim, tem uns cocão, tem algumas outras árvores, algumas araucárias. Se eu quiser tirar essas madeiras, eu vou ter que derrubar o resto que ainda ficou aqui para poder entrar o trator e a serraria, e isso não vale a pena para mim. A minha prioridade é manter o máximo de árvores possíveis de pé e continuar plantando mais. Então essas árvores vão ficar aqui, vão se decompor e vão criar matéria orgânica também, vão servir de alimento para pica-paus que vão comer as larvas, e assim é a vida, né? Eu já comecei a fazer as pazes com tudo que passou aqui, mas me doeu muito, já chorei muito também por tudo que aconteceu. Tanta gente derrubando e aí o tornado não passou ali. E eu que quero conservar, o tornado passou aqui e derrubou um monte de coisas, né? Mas fazer o quê? Isso deu uma possibilidade para mim de aprender uma coisa nova e ver como eu posso gestionar tudo isso. Mas como vocês podem ver aqui, eu já plantei também várias coisinhas novas, tem várias arvorezinhas por aqui, tentando sempre ver, né, quais precisam mais sol, qual vão ser as árvores mais pioneiras que vão sombrear o resto e quanto elas precisam de água. Essa daqui eu acho que é uma canafístula, sempre me confundo canafístula com tipuana, mas vai ser uma árvore bem grande, vai dar um amarelado bem bonito, bem floral lá em cima, vai ser bem alta, então vai dar para ver desde casa, vai ficar lindíssimo. Mas tem muito mais árvores que já plantei aqui. Vamos continuar andando. Aqui do lado também eu plantei um bambu que a minha vizinha Lúcia me deu, ela arrancou a planta dela e aqui já ficou. Esse bambu é muito bom, muito resistente, muito bom para fazer estruturas depois, então espero que ele cresça bastante. Ele já pegou, ele já colocou muito broto desde que eu plantei ele e vai ser uma ótima aquisição.
Também quando encontro uma outra mudinha, não tem muitas, mas quando encontro a mudinha de araucária, que nem dá pra ver ali, não sei se vocês conseguem enxergar ali atrás, eu tô deixando todas, para que recomponha então algumas que se perderam. Algumas também ficaram de pé, como aquela ali atrás, ó, só que elas acabaram morrendo, elas quebraram pela metade, né, e morreram. Aqui também tem outra que vou derrubar, aqui, ó. Se vocês verem lá em cima, ela também quebrou no topo, porque o vento foi tão forte que quebrou o topo dela. Essas são araucárias de pequeno porte até, né? Tem umas muito maiores que caíram. Aqui a gente já vê outro. Essa bem maior. Estou trabalhando também, limpando o chão para poder passar. E essa parte de baixo dela, elas tinham ficado de pé, tá? E a gente cortou ela e ela voltou pro lugar, só que com isso ela mexeu muito a terra e não dava mais para passar. Agora trabalhei um dia com isso e agora dá para caminhar aqui de novo, mas ficou muito ruim transitar, porque que nem aqui embaixo, tu não consegue entrar com carrinho de mão nem nada aqui no mato, porque tu sempre tem que ir pulando por cima das araucárias. Aqui tá cheio de cipó, né? Aqui tem um toco de araucária, então é difícil transitar. Mas é lá para trás, então é muito impactante ver essas árvores assim. Mas aqui atrás já comecei a limpar. Sobrou muito poucas árvores, né? Dá para ver que abriram clareiras gigantes, né? Mas ainda a gente tem algumas coisas ali para cima. Mas então eu comecei a limpar, gestionar a madeira, empilhando ela para que ela se decomponha mais rápido. Aqui é um solo muito pedregoso, né? A gente pode ver aqui pedras, né, saltando para fora. Mas o que eu fiz então foi alinhar em carreiros toda a madeira para que assim ela se decomponha mais rápido. E já consegui plantar algumas outras coisinhas. Aqui tem uma tipuana. Aqui já tem um ingá, aquele ingá mais comum, muito bom para as aves. Olha o tamanho dele, ele gostou daqui. E a gente vai, isso daqui tudo era intransitável, né? Aqui tem um araçá vermelho. Aqui é uma cerejeira do Rio Grande. Tudo isso foi eu que plantei. Níspero. Também coloquei uma bergamoteira. Eu tenho que colocar uma estaca nela, olha do jeito que ela tá. E aqui já tá com frutos. Muitas pessoas pensam, porque a gente vê essas plantas mais numa forma de monocultivo, que elas têm que estar em pleno sol, mas não. Todas essas plantas aguentam uma semi-sombra. Agora está sombreado, mas de tarde toda essa zona vai estar iluminada. E isso acontece também para o cacau, para o café, todos os cítricos. A gente pensa que são plantas que são para sol pleno, mas na verdade não. Essas plantas foram cruzadas, né, de plantas que eram para a sombra, que viviam no sotobosque, nessa parte mais baixa do bosque. Então elas sim aguentam uma parcialidade de sombra. O cacau e o café ficam muito melhor, de muito melhor qualidade quando a gente planta sombreado. E se vocês vão ver, todos os cacaus premiados e cafés premiados do Brasil estão em um sistema mais sintrópico, digamos assim, de agrofloresta sombreado. Então essa zona não é inútil, a gente pode plantar e tem várias coisas também que não é para o nosso consumo, como a tipuana, a canafístula, a quina, que eu plantei aqui também, que vão ser utilizadas pela fauna. E pensando nisso, recém acabei de comprar, recebi uma doação para comprar árvores e comprei também 2 tucaneiras, comprei 2 cambucis que são originários aqui do Brasil também. É uma fruta bem diferente, em forma de disco, dizem que é um pouco cítrica. Ela demora para produzir, mas aguenta frio, então vai vir muito bem aqui. E também comprei algumas outras coisas, mas cereja de bolo também comprei e quero comprar mais nativas também para a fauna. Pretendo plantar também uns frutos de sabiá aqui, que são muito buenos, não só para sabiás,
como para tucanos, e também plantar alguns ipês e algumas outras coisas para deixar bem bonita essa zona. Vai ter muito espaço porque tem muita árvore que tem que ser retirada ainda, árvores mortas, né? E também tem algumas de pés que eu quero que fiquem para ser conservadas. Por exemplo, essa, eu não sei se vocês conhecem, a mamica de cadela. Ele é bem fácil de ver que é uma mamica de cadela, porque ela tem essas mamiquinhas. A maioria das pessoas derruba porque tem medo de se machucar com essas pontas, né? Mas é uma árvore muito bonita, muito diferente, ó, muito legal. E essas maiores ali são cedros, essas bem grandonas. Caiu um cedro também aqui no chão e eu tive que cortar ele. A gente tem os gerivás, né, que são bem característicos daqui dessa região do país, mas tá por tudo. E tem muita coisa também que eu não identifiquei ainda, que é muita coisa diferente, né? Uns cambuins também eu tive que cortar porque já estava morto, estava de pé, mas estava morto, então acaba fazendo só sombra, mas já são plantas condenadas, né? Ela estava morta. Então, como eu quero plantar outras coisas aqui embaixo, quanto mais sol chegue nessa zona, vai ser melhor para que essas plantas consigam se desenvolver, né? Então, eu estou tentando tirar o cipó que está mais alto, estou tirando as árvores que já estão mortas, para assim liberar espaço e poder plantar mais coisas. E esses cambuins, se vocês não conhecem, é uma das madeiras mais duras que existe, é muito boa. Então, esses paus eu tô tirando para, se eu tiver que fazer um pergolado, alguma coisa, utilizar ele, tá? É muito difícil ver um cambuim dessa grossura. E aqui do lado a gente vê dois mais que eu vou tirar. Olha essa madeira, ó. E também, né, já tá morto. Vocês olham lá em cima, toda essa madeira aqui eu tô tirando. Gente, não é que eu tô derrubando a árvore, tá? É árvores que já estão mortas. E essas que ainda estão vivas, ó, tá ficando tudo, tá? Não pense que eu tô derrubando a árvore. E a minha ideia agora é, já dá para começar a plantar nessa zona aqui. Já tirei o que podia ser tirado, né? E agora é plantar algumas coisinhas. Gente, olha só. Vamos ver se eu consigo chegar perto para mostrar para vocês. Olha que interessante, uma cobra de vidro. Ai, ela caiu no chão, foi embora. Não sei se vocês conseguiram chegar a ver. Isso é outra coisa, ok, cobra de vidro não faz nada, mas eu sempre deixo para começar a fazer essa parte mais de bosque nessa época mais fria. Eu começo a partir de abril, eu começo a mexer no mato, mas durante o verão eu não mexo, porque nessa zona a gente encontra jararaca, encontra coral, a gente tem muita armadeira, aranha armadeira, então fica um pouco mais perigoso no verão. No inverno esses animais entram em dormência e assim eles não atacam tanto, a gente pode chegar muito perto deles e eles vão estar letárgicos, porque são animais de sangue frio, então eles precisam a temperatura ambiental para conseguir se movimentar e conseguir ser rápidos e predar, né? Eles começam a jejuar mais nesse período de frio e diminuem o metabolismo, então eles não são tão perigosos. Se eu viesse trabalhar aqui no verão, teria que cuidar muito mais, mas igual, né? Bota, calça jeans para vir trabalhar. Hoje eu tô só filmando, né? Então eu vim assim, mas normalmente quando eu trabalho no mato, eu me protejo bastante. E além dos animais peçonhentos, a gente também vai ter muitas árvores que dão alergia, né? Como, por exemplo, a aroeira brava. Então, quanto mais cobertos a gente esteja, melhor, né? E além de encontrar animais, como a gente tinha árvores muito antigas, né? Olha aqui o cedro, olha que madeira bonita. A gente também tem muitas epífitas, que são as epífitas. As epífitas vão ser, então, todas essas plantas que vivem grudadas no tronco das árvores. Elas não são plantas parasitas, tá? Elas não vão fazer dano à nossa árvore, mas elas vão se grudar nos troncos, bem perto da copa também, para conseguir ter esse sol que não consegue permear
a floresta. E elas são muito lindas, muitas vezes também comercializadas, obviamente. É ilegal extrair essas plantas, né, de bosques nativos, mas dentro da mesma propriedade a gente sim pode fazer essa gestão. E como caíram muitas árvores, eu estou então resgatando algumas delas. Por exemplo, olha esse tronco aqui. E a gente tem várias bromélias neles, ó. Olha que lindo, olha essas plantas, elas dão flores muito boas para os beija-flores também. E se eu deixar ela aqui no chão, elas vão acabar morrendo, elas não podem ficar no chão. Então eu consigo tirar elas e colocar em outras árvores aqui na propriedade. Aqui também a gente vê alguns tipos de cactos. Olha só, que bonitão. Também dá uns frutinhos que a ave fauna gosta de comer. Olha aqui. E se eu deixar aqui, ele vai acabar morrendo. Então eu posso tirar ou o tronco inteiro ou a planta e assim levar para algum outro local que elas vão sobreviver. É muita densidade de epífitas. Essas são bromélias, mas também a gente vai ter orquídeas, vai ter cactos. Olha aqui no chão, ó. É um pecado isso. E aqui, por exemplo, eu já separei até um toco cheio de bromélias para poder levar para algum local seguro. E esse vai ser meu trabalho pelos próximos meses, continuar tirando essas árvores, que nem ali atrás, né? Vocês veem mais uma araucária caída. Tudo isso eu vou cortando, colocando a matéria no chão, essa parte lenhosa, disponer-la então na linha que a água escorre, para que assim então ela consiga parar esse fluxo de água quando chove muito forte e não levar, não erosionar, causar erosão no solo. Então essa matéria orgânica vai ter uma função então de recuperar o solo que está embaixo, que é muito fino porque tem uma laje muito grossa. E se a gente vê, né, a gente veio dali atrás, dá para ver que tem um grande desnível e aqui a gente começa a descer essa laje e ali embaixo vai ser muito mais úmido já, só que vai ter menos luz também porque é uma zona mais baixa. Mas vai ser aproveitado, eu quero também plantar mais desses cedros, framboiã, corticeira, onde está perto da água, várias nativas e também frutais misturados, também erva mate, eu quero plantar bastante aqui esse ano. Tem muita coisa para fazer e é por isso que no outro canal também, né, sempre peço, se chega alguma doação, sempre vai ir para comprar mais árvores e continuar fazendo esse trabalho. Muitas eu estou conseguindo fazer, né? Eu guardo as sementes, coloco as sementes no chão, bem como faço plantas mudas e depois transplanto cá. É um trabalho de formiguinha, mas pouco a pouco vai dando resultados. E isso daqui é 1 hectare mais ou menos, 1 hectare que foi destruída por todos os ventos, então vai ser muito trabalho. Vocês veem tudo lá para trás, tudo eu tenho que melhorar agora. Aqui tem, eu acho que uns meia hectare mais ou menos que não sobrou nenhuma árvore, só começa a ter árvore lá atrás de novo. Aqui caiu praticamente tudo, não ficou nenhuma árvore de grande porte. E aqui para outro lado tem uma que foi a mais assustadora, que caiu faz pouco tempo. O vento simplesmente torceu ela, uma araucária centenária. Olha que incrível! A gente está bem perto da minha casa aqui, a gente está andando paralelo à minha casa. Bem, essa araucária aqui era a maior da propriedade e ela simplesmente, a copa dela foi torcida, como torcer uma toalha, o vento torceu ela ficou de pé por bastante tempo, mas completamente quebrada, né? A fibra dela foi destroçada. E aí deu um tempo atrás um ventinho um pouquinho mais forte e aí ela caiu. Olha o tamanho dela. Não sei o que eu faço, se eu deixo ela aí como uma recordação, mas é uma recordação meio triste, né? E aí tá ela lá para trás.
Foi muita coisa e limpar isso é muito difícil depois, porque tá alto, ela tem um calibre muito grande, a minha motosserra não corta isso, né? E como é que tu vai cortar lá em cima, né? Olha as fibras dela. E não tem como plantar alguma coisa embaixo dela, porque quando ela cair por completo, ela vai destroçar tudo que tem, né? Olha quantas carobinhas aqui embaixo, ó. Essa árvore é uma das minhas favoritas. Tô deixando todas também. Deixar uma foto dela com flor. Ela é lindíssima. E tem muitas aves que comem os brotos da caroba. Então é uma planta bem legal, ainda que não tenha um fruto comestível. As aves vão conseguir se alimentar dos brotos mais verdes dela. Então é uma planta bem legal para ave e fauna também. Vamos continuar andando um pouquinho mais, porque tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui os cactos macarrão, todos eles tocados no chão. Rimou. É uma zona muito densa, muito densa. Mas é uma maravilha. Aqui a gente está chegando no que eu quero mostrar para vocês. Também no verão a gente vai ter muitas rugas, muitas larvas, o que também a gente vai passando e mexendo nas árvores e pode ser muito doloroso e também perigoso, né? Bem, aqui tá uma coisinha bem interessante. Essa planta aqui, que parece um abacaxi, se chama caraguatá. Quem conhece o caraguatá? É uma planta, uma bromélia, um tipo de bromélia, tá? Que dá em zonas mais rupestres. E ela dá frutos, uns cachos que muita gente também chama de bananinha do mato, como a gente pode ver aqui. Esse é um fruto medicinal, tussígeno, é bom para combater a tosse, só que ele tem bastante oxalato de cálcio, então a gente tem que cuidar quando consome ele, porque ele pode causar irritação, tanto na boca, língua, garganta. Então é bom comer ele mais processado. Deixa eu ver se eu consigo tirar um aqui. E girando ele, o certo é tirar o cacho inteiro, né? A ver, caiu. Então aqui tá o fruto, a gente tem que tirar os pelinhos dele. Mas é um fruto de bom tamanho e ele vai ter uma polpa meio agridulce dentro. Que ele já tá até saindo um pouquinho de suco. Ele é bem fibroso por fora, mas por dentro ele vai ter uma polpa com sementinhas pretas. Mas é bem gostoso de comer. Eu vou fazer assim, mas o melhor é vocês cortarem com a faca, tá? Para não ficar com a boca depois doendo. Ele é assim por dentro, ele tem bastante polpa e também umas sementinhas. Verdade, é uma fruta bem gostosa. Eu quero vir pegar esses cachos aqui, tem muitos cachos. Ó, aqui tem um, ali tem outro, lá atrás tem outro também. Aqui tem mais um, porque eu quero fazer um frisseco nele, que seria uma bebida então fermentada, fica como assim um espumante mais ou menos, que dizem que fica bem gostoso. Vai então caraguatá, um pouquinho de limão e açúcar, e dizem que fica ótimo, ótimo. Depois eu digo para vocês como ficou. Aqui é uma zona bem rochosa, então não tem muito o que plantar e o caraguatá vem muito bem, né? Então tem que aproveitar todas essas plantas nativas, porque assim a gente vai ter plantas adaptadas para cada tipo de lugar. E provavelmente vocês vão estar um pouquinho perdidos, porque até eu me perdia no início aqui dentro, por onde será que a gente está?
E se a gente segue um pouquinho mais, a gente vai sair num lugar familiar. Olha que lindo esses cambuins. São cambuins muito velhos, é uma planta muito difícil de chegar a uma maturidade assim. A gente continua caminhando. Aqui mais uma araucária que caiu, eu já consegui então quebrar toda ela. Aqui as grimpas já estão quase todas assim decompostas. As ramas vão demorar um pouco mais. E aqui tá a parte do tronco principal dela. Mas olha ali na frente onde a gente vai sair. Para te ver como é bem mais alto aqui. Não sei quantos metros tem aqui para cima, mas é bem mais alto. E quando começa então parar as chuvas, essa é a primeira zona que vai começar a secar, porque a água vai toda escorrer ali para baixo. Ali já é o açude e aqui está a zona do meu matinho favorito. Também aqui o que se dá muito bem é as figueiras estranguladoras. E também, como é uma zona que não vem quase nada, porque é uma zona muito seca, também todas as mudinhas dela eu vou deixando que venham para que assim crie matéria orgânica, as raízes segurem mais a terra e que a gente tenha a recuperação desse lugar. Uma coisa que vocês podem ver sempre quando estão viajando, vendo alguma paisagem natural, é que se vocês veem uma grande quantidade de cipós como ali, quer dizer que essa é uma zona impactada recentemente. Aqui se abriu uma clareira por causa do tornado, mas muitas vezes também alguém vai lá, derruba uma árvore, ou uma árvore termina seu ciclo de vida e cai, abre sol e a primeira planta a colonizar vão ser os cipós, porque eles vão ser plantas pioneiras que vão criar bastante massa orgânica, matéria orgânica, para assim recuperar o solo e poder então germinar essas árvores de maior porte. Então os cipós, eles têm essa função natural, a gente abomina eles, mas eles também estão aí para fazer algo. Só que no meu caso, por exemplo, agora estou começando a plantar novamente, eu tenho que eliminar essas plantas de sucessão primária para que assim eu tenha espaço para avançar um pouquinho mais e já colocar essas plantas que vão durar por décadas ou centenas de anos, tá? Então eu artificialmente estou acelerando o processo. E se vocês querem saber um pouquinho mais como isso funciona, vocês podem também ver então o canal do Ernest Goethe, do Cepeias, que mostra bastante como é essa sucessão natural que acontece então em sistemas de sintropia. É bem interessante. O ser humano não é essencial nesses sistemas, mas a gente tem o poder então de acelerar bastante esses processos. E aqui então a gente já está descendo novamente. Eu adoro abrir esses novos caminhos assim e conectando. A ideia não é abrir tudo, é só intervenir nessas zonas mais afetadas para que assim a gente consiga colocar árvores novamente. As zonas que estão mais pristinas, assim, que as árvores grandes ficaram, eu não vou modificar nada. Somente essas que realmente não ficou nada de árvores de grande porte. Mas isso então vai ser o que eu vou estar fazendo nos próximos meses aqui no jardim, tentando não abandonar o resto dele, mas assim vocês conseguem conhecer um pouquinho mais dessa parte e saber também o que eu estou fazendo com as doações que chegam e também quais são as inversões que eu mais estou dando prioridade cá na minha terra. E aí, vocês gostaram tanto como eu gosto dessa parte do jardim pouco explorada? Bom, não sei o que vocês querem ver semana que vem, talvez já cheguem as árvores que eu encomendei, talvez a gente podia fazer o plantio delas, mas coloquem aqui nos comentários o que vocês mais se interessam aqui no jardim. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!